O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam o pão com as mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Como efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguiam muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito. Hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me presta, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais os mandamentos de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Queridíssimos irmãos e irmãs, a palavra neste domingo convida todos nós para meditar sobre a lei e sobre a palavra. Toda comunidade, seja a religiosa ou seja secular, ela existe acompanhando certas regras, certas normas, certas leis. Seja país, seja qualquer instituições, seja a igreja, seja associações, todos eles têm certas normas, certas regras. Os membros dessas entidades devem observar para preservar a integridade desta entidade. Por isso, nós temos leis civis que nós devemos obedecer, sendo filhos desta terra. Nós tornamos brasileiros pelo nascimento, mas nós somos verdadeiros brasileiros quando nós acompanhamos nossos compromissos, cumprindo as normas e as leis que foi exigido para nós. Se alguém quebra as leis, ele deve passar pelas multas. Se ele
viola certas regras mais importantes, ele perde a sua liberdade. Ele deve ficar numa cadeia, numa penitenciária, pagando, fazendo uma recuperação dessa liberdade que ele tinha perdido. Assim, queridos irmãos e irmãs, a igreja também tem as suas normas e suas leis que guarda a igreja de Cristo unida, vivendo a missão que foi confiada nela. Quando Deus escolheu o povo de Israel, Deus também deu para o povo de Israel certas leis, certas normas, que faria eles um povo diferente de todos os outros povos que existiam naquele tempo. Então hoje, na primeira leitura, nós encontramos Moisés conversando com o povo de Israel que entrou para a terra de Canaã. Que vocês devem obedecer os mandamentos, as regras, as leis que Deus deu através de mim, para que vocês sejam um povo grande, melhor de todos os outros povos que existem. E também ali a palavra acrescenta: obedeçam essas leis para alcançar a vida eterna. Então, queridos irmãos e irmãs, querendo construir o Israel como um povo de Deus, Deus está dando para eles certas regras, certas normas, certas leis. Porque antes, aquela hora, israelitas eram escravos lá no Egito, sem direitos, sem uma identidade. Eles tinham só leis de trabalho, não tinham nada mais. Todo dia da madrugada eles acordavam, iam para trabalhar, voltavam cansados, caíam dormindo, e eles não tinham regras para a sua vida. Eles não eram um povo, mas eram um grupo das pessoas que tinha perdido a sua identidade. Mas Deus está construindo eles como povo de Deus, dando para eles certas regras, certas normas. Ali tem certas normas que falam sobre a vida moral da pessoa, certas normas que ajudam eles para permanecer unidos em relação com Deus, certas normas até ajudavam eles para viver uma vida mais higiênica. Porque enquanto eles viviam como escravos, eles não tinham essas coisas nas suas vidas. Então, queridos irmãos e irmãs, as leis foram dadas ao povo de israelitas para que eles possam aproximar mais e mais a Deus. As leis, as normas foram dadas ao povo de Israel para que eles consigam aproximar mais e mais a Deus, crescer numa amizade, crescer numa união com Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, por esse mesmo motivo, a Santa Mãe Igreja também nos dá as suas normas, as suas leis, para que nós obedecemos fielmente. Então, queridos irmãos e irmãs, quando nós falamos que nós pertencemos a uma comunidade, nós somos obrigados de observar com fidelidade as normas que foram dadas. Tem pessoas que falam: mas sou católico, batizado. Mas a mesma pessoa fala: eu penso que não tem necessidade de ir todo domingo na missa. Não tem necessidade de confessar. Não tem necessidade de celebrar o casamento. Não tem a necessidade de pagar dízimo. Mas, queridos irmãos e irmãs, na primeira leitura, Santo Moisés está orientando o povo de Israel. Essas leis foram dadas pelo Deus, e vocês devem obedecer a ela fielmente. Não tenta de acrescentar ou não tenta de diminuir nada dessas leis.
Mas, queridos irmãos e irmãs, infelizmente, a nossa grande tentação é pensar que nós somos donos da nossa vida, nós somos Deus da nossa vida. Por isso nós queremos viver do jeito que nós queremos. Ao mesmo tempo nós queremos falar que nós pertencemos para a Igreja de Cristo. Mas a palavra nos ensina, não pode ser assim. Se nós somos verdadeiros católicos, nós devemos seguir os 10 mandamentos de Deus e também os 5 mandamentos da igreja. Então, queridos irmãos e irmãs, se aqueles que não sigam essas leis verdadeiramente não fazem parte desta igreja. Então, os 10 mandamentos nos ajudam na nossa relação com Deus, com nossos irmãos e irmãs, com nossa família, e ajudando-nos para viver uma vida moral melhor, cada vez como filhos de Deus. Mas 5 mandamentos da igreja ajudam-nos para ser filhos desta igreja. E os 5 mandamentos, o primeiro, todos os católicos devem obrigatoriamente participar santas missas todos os domingos e também nos dias de guarda. Então, queridos irmãos e irmãs, não é uma escolha, mas é uma ordem. Todos os católicos devem obrigatoriamente participar da Santa Missa Dominical. Então, uma pessoa que fala, não tem necessidade, está falando, eu não sigo essas normas, então eu não pertenço para esta comunidade. Então, queridos irmãos e irmãs, a pessoa talvez fala, eu sou católico, mas com a sua vida, e ele está falando, eu não sou católico, porque eu não vivo as normas e as regras desta comunidade. Uma pessoa que pensa, eu não preciso celebrar o meu casamento, eu posso viver assim unido, sem celebrar seu matrimônio na igreja, viver, nós temos amor e nós estamos vivendo juntos. Mas, queridos irmãos e irmãs, perante a lei da igreja, perante os olhos da igreja, aqueles que estão vivendo sem celebrar, regularizar seu matrimônio, seu casamento no sacramento de matrimônio, você está vivendo o pecado de adultério. Porque a igreja pede que todos aqueles que querem viver a vida familiar devem unir um ao outro no sacramento de matrimônio. O mandamento de igreja fala que nós devemos confessar por menos uma vez por ano. Por menos uma vez. Mas se uma pessoa fala, não tem necessidade de confessar, você pode confessar diretamente com Deus. Queridos irmãos e irmãs, nós não somos católicos, nós não estamos vivendo a vontade de Deus. Quando uma pessoa não recebe a comunhão, por menos no tempo de Páscoa, todo domingo é a celebração da Páscoa, então, se não comunga todos os domingos, quando participa da Santa Missa. Queridos irmãos e irmãs, nós não estamos seguindo as normas dessa comunidade e, por esse fato, a pessoa está falando, eu não pertenço para esta comunidade. Então, queridos irmãos e irmãs, a Santa Palavra convida-nos para pensar o que Deus quer da nossa vida. Não é o que nós pensamos da nossa vida. Queridos irmãos e irmãs, se nós pertencemos a Deus, nós cada momento devemos perguntar o que Deus quer que eu faça na minha vida. Quando nós pensamos assim, quando nós fazemos assim, nós estamos crescendo como povo de Deus, nós estamos crescendo fazendo a vontade divina, numa amizade com Deus. Na segunda leitura, Santo Apóstolo Tiago nos fala, nós não podemos ser meros ouvintes da palavra, mas precisamos ser pessoas que colocam em prática a palavra que nós escutamos. Então, queridos irmãos e irmãs, neste mês da Bíblia,
a palavra convida, a Santa Mãe Igreja convida todos nós para fazer a leitura da palavra todos os dias deste mês e também todos os dias da nossa vida. E quando nós lemos a palavra, e também quando nós escutamos a palavra, queridos irmãos e irmãs, nós devemos acolher a palavra como uma vontade para colocar em prática em nossa vida essa palavra que nós estamos ouvindo. Senão, a palavra entra pelo um ouvido e sai pela outra e não faz nada diferença em nossa vida. A nossa fé não transforma a nossa vida. Por isso, Jesus, no Evangelho de hoje, está falando muitas vezes, somos pessoas que falam que nós somos filhos de Deus. Somos pessoas que observam muitas coisas, frequentando a igreja, recebendo os sacramentos, pagando o dízimo, fazendo muitas atividades em nome de Deus. Mas muitas vezes nós não levamos para a nossa vida a espiritualidade daquele que nós estamos celebrando. Depois de celebrar o mistério de amor na Santa Missa, os casais vão para voltar para a sua casa e vivam na briga. Queridos irmãos e irmãs, quando isso acontece, a nossa participação na Santa Missa não nos ajudou para melhorar a nossa vida familiar. Se nós estamos com a vingança, com nosso irmão, quem fez alguma coisa mal contra nós, ainda depois de participar da Santa Missa, se nós estamos guardando aquele sentimento de ira e está guardando aquela vontade para fazer a vingança, queridos irmãos e irmãs, a Santa Missa que nós celebramos não transformou a nossa vida. Uma pessoa que tem aquela fragilidade da carne, a pessoa implorando a misericórdia divina, participando da Santa Missa, recebendo o corpo de Jesus e assim santificando a sua vida, está saindo fora. Se ele não esforça para viver a santidade de vida, queridos irmãos e irmãs, o culto que nós realizamos não transformou a nossa vida. As crianças que participam da catequese, participam da Santa Missa, se eles não respeitam seus pais, se não obedecem seus pais, queridos irmãos e irmãs, o culto que nós celebramos não transformou a nossa vida. Então, queridos irmãos e irmãs, a Santa Palavra hoje está convidando todos nós. Vamos obedecer às leis de Deus. Vamos acolher a palavra de Deus. Acolhendo a palavra, obedecendo os mandamentos de Deus, vamos preparar um coração bom. Porque de coração que vem tudo o que aconteça em nossa vida. A decisão para fazer qualquer coisa vem de nosso coração. Se nós estamos fazendo mal, porque está vindo de nosso coração que é mal. Se nosso coração é bom, nós vamos pensar bom, nós vamos agir bom, nós vamos desejar bom. Então, queridos irmãos e irmãs, a Santa Palavra convida todos nós para termos coração bom. Então, queridos irmãos e irmãs, a Santa Palavra, neste domingo, convida todos nós para viver uma transformação daquele que nós estamos vivendo cada dia. Não basta falarmos que eu sou católico, mas com nossa vida, com nossa palavra, com nossas atitudes, nós devemos mostrar que nós somos um católico. Hans Küng, que é um grande historiador da igreja, fala: a igreja, nos tempos primeiros da sua existência, cresceu muito rápido. Não muito pela pregação dos apóstolos, mas pelo testemunho da comunidade.
Porque os apóstolos pregaram a palavra. E muitos que acolheram aquela palavra, colocou em prática a palavra que eles receberam. A primeira igreja, como nós encontramos no Atos dos Apóstolos, era uma comunidade que se reunia para partilhar a palavra, para partilhar o pão, e eles consideravam tudo em comum e ninguém passava a necessidade. Então, queridos irmãos e irmãs, a comunidade primitiva da igreja era uma comunidade que testemunhava a fé. Por isso, ainda no meio de perseguições, muitos foram atraídos para esta comunidade e foram inseridos nesta comunidade. E hoje nós reclamamos muito que a igreja está perdendo a sua força. Queridos irmãos e irmãs, a igreja está perdendo a sua força porque nós, sacerdotes, nós, povo de Deus, estamos perdendo a força de testemunho de vida. Porque muitas vezes nós não vivemos aquele que nós proclamamos. Então, nessa Santa Missa, queridos irmãos e irmãs, vamos tomar uma decisão para sermos fiéis aos mandamentos de Deus, sermos fiéis à palavra divina, sermos fiéis à chamada que nós recebemos de Deus para viver como filhos de Deus. Sendo assim, podemos continuar a propagar a nossa fé no meio das turbulências que nós estamos vivendo no nosso tempo. Que Deus, na sua infinita misericórdia, abençoa cada um de nós, nossas famílias, para viver e testemunhar esta nossa fé. Amém.